Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Crônicas, capítulo 26. E eu quero te desafiar a pensar sobre o seguinte tema. Sua família tem um propósito? Separei alguns trechos ali do versículo 13, 20 e 30 para estar falando aqui nesse início. Dizia assim, a partir do 13. Para cada porta deitaram sortes para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. Os porteiros, os guardas dos tesouros das coisas sagradas, os oficiais e juízes, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei, foram separados por Deus, cada qual segundo as suas famílias. Observe, então, que tinha um cuidado e zelo do Senhor pela sua casa. Então, todos os servidores ali vão possuir uma atribuição, mas todos juntos trabalhavam no mesmo objetivo, que era a adoração, né, ao Deus de Israel. Então, observe que Deus ali não tem o cuidado e o zelo referente apenas à manutenção da casa, mas o culto aí ao seu nome, deixando evidente aí o seu cuidado e zelo pela instituição que ele mesmo, né, deu origem, que é lá no Éden, que é a família. Tá? O Senhor, então, ele não chama somente um membro da família para servir na sua casa, mas ele designava a família toda para o ministério sagrado. Então, Deus tem uma obra especial a ser realizada em cada lar. Não se pode mensurar aí o poder dado por Deus em uma família que se coloca nas mãos do oleiro. Então, o desejo do Senhor é de derramar sobre cada família sua bênção, coragem, capacidade, saúde, prudência. Para tanto, precisamos aí, a cada dia, nos colocar a seu serviço. Então, Deus deseja fazer de cada lar uma extensão da sua casa. Todos os nossos negócios externos, eles devem revelar o caráter de Cristo. Mas antes da gente continuar aqui com essa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho. Assim você vai ser abençoado, recebendo as notificações e vai ajudar a expandir a palavra de Deus. Então, deixa agora o seu like, comenta, compartilha. São ações que você faz de forma rápida e nos ajuda a expandir a visualização desse conteúdo para outras vidas. Então, faça parte disso agora. E volte aqui para os nossos estudos, né? Então, vou te sugerir para ler o capítulo 26 todinho, para que a gente possa, então, discutir alguns pontos principais. Então, ele vai começar logo de cara falando sobre os porteiros do templo, né? Então, tinha ali os porteiros gerais e os seus deveres, né? Então, é notável que, assim, a maioria desses porteiros pertenciam aí à família de Corá, que já tinha uma história de serviço ali no tabernáculo. Então, tinha os porteiros da família de Corá, né, que vai apresentar ali Mexelemias, né, um descendente de Corá, que era encarregado da porta oriental do templo, né, e essa posição era de grande responsabilidade, porque a porta oriental era vista como a entrada principal, né, então muito significativa do templo. E Mexelemias não estava ali sozinho, ele estava também com seu filho Ezequias, mostrando ali, né, essa tradição, né, ao longo das gerações, né, de serviço. E Ezequias era um conselheiro sábio e fiel, né, que também era mantido então como guardião da porta. A gente tem os porteiros da família de Merari, né, que, em contraste com a família de Corá, ocupava uma posição de destaque na administração do templo, né? Então, a família de Merari estava encarregada ali de tarefas mais mundanas, como transporte de material de construção, manutenção das estruturas do templo, né? Então, os porteiros da família de Levi, né, que eram os restantes dos porteiros gerais, eram escolhidos por sorteio, né, para garantir que ninguém entrasse no templo sem uma autorização. E a gente lembra que esse sorteio, né, representava na época o quê? Não ter ninguém favorito, demonstrando unicamente que Deus que tinha o controle, né? Porque era na sorte. Sorte de quem? Sorte de Deus escolher quem ele queria, né? Então, a gente vai ter também ali os porteiros orientais e ocidentais, né? Então, nos orientais menciona ele a nomeação de Semaías, né, da família de Obed-edom, responsável ali pela porta sul do templo, né? Então essa posição era muito importante também, porque o rei costumava entrar e sair por essa porta sul, né? Além disso, os guardiões da porta norte também foram mencionados, cada um ali na sua posição, responsabilidade. Os porteiros ocidentais, né, então estavam encarregados da porta ocidental, né? E também foi descrito ali a função, né, que eles iam fazer, sempre deixando claro aí essa ordem, né,
necessária aí na distribuição, né? Então, a descrição ali dos porteiros do templo revela a importância que Davi atribuía a essa ordem, essa organização, né? Então, cada detalhe ali, desde a escolha das famílias até a atribuição das portas específicas, demonstra a seriedade com que o culto no templo ali era tratado, né? Então, nos ensina também o quê? Nossa responsabilidade, a nossa dedicação no serviço religioso, né? Então, a sua função ali é a porta do sul, né? Aquilo é muito importante, aquilo tem uma função e deve ser feito, né, com muito zelo. Perdão. Então, continuando aqui sobre os tesouros, a gente tem ali, citando os tesoureiros do templo, né? Então, vai começar ali a nomear agora quem ia ficar ali dedicado a gerir esses recursos. Então, tinha os tesoureiros da família de Levi, né, que estava representando ali os filhos de Landã, que eram descendentes de Gerson, né, como os tesoureiros responsáveis pelos tesouros do templo e pelos tesouros das coisas santificadas, né. Mostra aí que Davi tinha na família de Levi, né, muita confiança, né, e eles já eram o quê? Central na adoração a Deus. Os tesoureiros dos tesouros sagrados e das ofertas dedicadas, a gente tem a nomeação de outros, e era também importante porque garantia que esses recursos, né, seriam necessários e utilizados ali nas atividades do templo. Fala também que Sebuel era o quê? O líder dos tesoureiros, né? Então existia aqui uma pessoa de confiança, né? Demonstrando ali a importância de você escolher um líder fiel e responsável para essa função, né? Então, reforça bem a ideia de que tudo que era dedicado a Deus, fosse em forma de oferta ou dízimo, estava sob os cuidados e a responsabilidade dos tesoureiros, né? Que tinha que garantir ali integridade e fidelidade na gestão ali desses recursos, né? Então, Davi reconheceu a necessidade de ter essas pessoas, né, de confiança, que vai manter aí sempre o quê? A transparência e a responsabilidade dos bens que eram dedicados, né? Então, Sebuel era o líder dos tesoureiros, né? Então, ele não se limitava ali às funções espirituais, mas também apegava aí à administração financeira. Mas ele, como líder, ele deveria ser exemplo de integridade e de fidelidade nessa gestão desses recursos, né? A gente tira aí, né, princípio importantíssimo, que precisamos ter pessoas fiéis, né, ali administrando ali os processos, os recursos, né, de forma que seja visto, né, a integridade, a competência, né, dessa pessoa para ficar ali, né, responsável, então, por manter, né, os recursos sempre voltados a honrar a Deus e a servir ao propósito sagrado pelo qual foram dedicados. Aí a gente tem também a designação de outros oficiais e serviços, né, que talvez não tão proeminentes como os porteiros e tesoureiros, mas que desempenham funções ali muito importantes para manter a ordem e a reverência. Então, começa aí os oficiais e juízes, né, que serviam nas cidades ali de Judá, fora de Jerusalém. Então, embora esses líderes assim não estivessem diretamente envolvidos na administração do templo, né, em termos de porteiro, tesoureiro, eles desempenhavam um papel importante ali na aplicação da lei e na manutenção da ordem dentro ali das comunidades. Pois cita os magistrados, né, e seus deveres, aí vai falar dos magistrados hebronitas, e Hebron era uma cidade de grande importância ali na história de Israel, né, então sugerindo ali que a cidade tinha o próprio governo local, né. Os magistrados de outras cidades de Judá, né, indica ali também a responsabilidade, se estendiu por várias cidades em toda a região de Judá, né? Então, os magistrados benjamitas, né, menciona então que os benjamitas, uma tribo separada, também tinham seus próprios magistrados, né? Então, existe aí uma descentralização do governo e da administração, com cada tribo e cidade tendo sua própria liderança responsável para aplicar a lei, né, e pelo governo local. Então, tem toda uma divisão aí
baseada o quê? Na justiça, na ordem e no respeito pela lei de Deus. Né? Então, são princípios importantes, né, que vai gerar uma liderança competente, uma administração responsável e aplicação ali da justa, né, da lei, né, que são fundamentais para manter a ordem e a justiça. Né? Então, a nomeação de um magistrado, de um oficial, ela não deve ser tomada assim de um ânimo leve, né? Mas deve ser baseada em integridade, sabedoria e busca pelo bem comum, né? Para não ter interesses e favorecer um lado a mais do que outro ali dentro da obra do Senhor. Bom, o que a gente pode pegar de 1 Crônicas 26 para os nossos dias? Né? Então, nesse capítulo, a gente vê assim, uma organização cuidadosa e dedicada, né, dos servos do Senhor na casa de Deus. Então, eram nomeados porteiros, tesoureiros, magistrados, cada um tinha uma função específica, mas todos eles, sem exceção, desempenhavam um papel vital na adoração, na administração do culto. Então, assim como esses servos eram dedicados, nós também somos chamados a servir com zelo e fidelidade, né, na casa de Deus em todos os nossos dias, né? Então, vamos refletir primeiro pelo porteiro. Então, a tarefa dele era garantir que somente os dignos entrassem no local sagrado. Então, eram responsáveis por manter pureza, ordem, protegendo santidade do templo. Então, hoje, nós, como cristãos, também somos chamados a ser porteiros. Não apenas de um edifício físico, mas dos corações e das vidas das pessoas ao nosso redor. Então, nós devemos proteger a santidade do Evangelho, defendendo a verdade da palavra de Deus e guiando os perdidos ao caminho estreito que leva à vida eterna. Em segundo lugar, aí nós temos o quê? Os tesoureiros do templo. Então, esses eram responsáveis por administrar os recursos que eram dedicados a Deus ali com fidelidade. Então, nós também somos chamados para ser esses bons mordomos dos recursos que Deus nos confia, né? Seja no templo, seja no nosso tempo, nos nossos talentos ou nas nossas finanças. Então, a gente tem que lembrar que nós somos administradores temporários dessas dádivas que o Senhor nos concede, né? E nós vamos prestar conta a Deus por tudo o que fizemos com elas. Né? Então, que sejamos sábios na nossa administração e generosos no nosso serviço ao Senhor. Né? Por fim, ali a gente vê os magistrados e os juízes mencionados, né, que eram responsáveis ali para administrar a justiça e garantir a ordem na sociedade. Nos nossos dias, não somos apenas membros da igreja, mas também somos cidadãos, né, em comunidade mais amplas. Né? Então, nós devemos buscar a justiça, a equidade, o amor ao próximo em todas as nossas interações cotidianas. Né? Então, não sejamos indiferentes à injustiça e à opressão, mas assim como os magistrados do passado, busquemos promover a justiça e a compaixão dentro aí da nossa sociedade. Né? Então, aqui a gente tem uma conclusão muito clara. Né? Servir a Deus não é apenas uma questão de palavras, mas de ações. Então, assim como esses servos do templo serviram com dedicação e fidelidade, nós somos chamados a viver vidas que refletem a glória de Deus em todas as áreas da nossa existência. Né? Então, que sejamos porteiros da verdade, tesoureiro fiel e defensores da justiça em nossos dias. Além disso, a gente deve lembrar que assim como esses servos tinham suas funções específicas, cada um de nós também tem um papel único no corpo. Então, não importa quão pequeno ou insignificante pareça ser. Deus nos chama a servir com alegria e diligência. Né? Paulo diz lá em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Né? Quando nós temos essa visão, nós entendemos que o nosso papel dentro do corpo de Cristo é essencial. Né? Então, que 1 Crônicas 26 nos inspire a viver vidas que honram a Deus e abençoe aqueles que estão ao nosso redor. Seja na limpeza geral, seja na manutenção de uma porta que estragou na igreja, né? Desde são cargos que são ditos superiores ou às vezes pensados. Na verdade, o Senhor trata todos como iguais e essenciais. Então, nós somos chamados para servir com amor, graça e fidelidade, né? Transformando o mundo ao nosso redor para a glória de Deus. Amém? Bom, então vou te desafiar agora a fazer pelo menos 3 orações aqui. Você vai orar por líderes responsáveis na casa de Deus. Né?
Então, ore para que esses líderes sejam comprometidos com santidade, integridade e que cuidem de forma zelosa dos assuntos espirituais e materiais da congregação. Então, ora para que esses líderes sejam guiados pelo Espírito Santo e toda a sua decisão, né, sempre busca o quê? A vontade de Deus e tudo o que faz. Ore também por fidelidade na administração dos recursos, né? Então, os recursos, né, financeiros que entrar ali dentro das nossas igrejas, nós devemos buscar a orientação de Deus para saber como ser um bom mordomo, né, de tudo aquilo que Ele tem nos confiado. Então, orar aí porque haja essa administração e que ela seja fiel àquilo que o Senhor está pedindo e requerendo daquela igreja local, né? Que sempre é a expansão do reino de Deus, né? Para ajudar os necessitados, para cumprir mesmo a missão de ser igreja, né? Ore por justiça e compaixão na sociedade, né? Então, aqueles que ocupam esses cargos de autoridade possam governar com integridade, né, em conformidade com os princípios da justiça, protegendo sempre o direito dos menos favorecidos e promovendo aí o bem-estar de todos, né, como cidadãos mesmo. Né? Então, nós podemos mudar muita coisa se nos propormos a orar. Amém? Que o Senhor te abençoe.